Baré, por que os prefeitos fazem tão pouco para combater a criminalidade? Olha, na realidade, os prefeitos fazem muito para combater a criminalidade. O que acontece no Brasil é que esse sistema de federação ele está defasado e ele estrangula as administrações públicas municipais. A Constituição Federal, ela diz que a segurança pública é obrigação do Estado e dever de todos nós. Portanto, todos os entes da federação devem colaborar para o combate à criminalidade. Os prefeitos têm feito além das suas obrigações constitucionais. O que ocorre é uma conjuntura de fatores. A nossa legislação é uma legislação que, de certo modo, ela incentiva a criminalidade, porque ela não é uma legislação que pune exemplarmente. A Polícia Militar está sempre enxugando gelo, prendendo o bandido e no outro dia a nossa legislação solta o bandido. E os municípios ficam refém dessa política que nós temos no país. Então quem leva a culpa sempre é o prefeito. O prefeito é a autoridade mais próxima do cidadão, mas talvez é o que menos tem condições efetivas de combater a criminalidade. E nós colaboramos sim naquela medida que é possível fazer dentro de um contexto da administração pública municipal. Eu sei que esse sentimento de insegurança permeia todos nós. E essa, sem sombra de dúvida, é o nosso maior desejo. É viver em paz, é trabalhar, é ter segurança. Agora é preciso que isso seja articulado entre todos os entes da federação e também as parcerias públicas-privadas. Como eu disse, é dever do Estado, mas é obrigação de todos nós. Nós estamos de volta, mais uma vez, no nosso Sala de Visita, aqui no nosso Conheça Goiás. O Sala de Visita, você sabe, nós sempre estamos preocupados em trazer uma entrevista qualificada para te manter bem informado. E neste período eleitoral, quando as campanhas já estão nas ruas, é importante que nós observamos as novas regras eleitorais. E para isso, nós trouxemos aqui um especialista no assunto. Ele, que é professor de Direito Eleitoral e também ele trabalha no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E é o professor Alexandre Azevedo. Professor, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui no nosso Sala de Visita. Muito bom dia. O prazer é todo meu estar falando aqui com você e também com o seu telespectador. Professor, você é analista do Tribunal Regional Eleitoral. Em que consiste o papel do analista no tribunal? Olha, são várias as funções. No meu caso, eu faço a assessoria dos juízes membros do Tribunal Regional Eleitoral, preparando, minutando as decisões que serão proferidas no Tribunal Pleno, né? Na reunião de todos os juízes do Tribunal, que são ao todo 7. Agora, as campanhas estão nas ruas, as novas regras eleitorais estão postas e os candidatos a prefeito, vice-prefeitos, vereadores, no ufã de vencer as eleições, podem cometer algum delito, ou pode cometer algum crime eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral estará atento a esses vacilos ou terão que ser provocados pelo Ministério Público? Bom, a Justiça Eleitoral, ela exerce dupla função, né? Existe ali o poder de polícia para aquelas infrações mais simples. Outras infrações que podem demandar uma perda do mandato, da cassação do registro ou do diploma, aí precisa da provocação do Ministério Público ou dos demais candidatos ou dos demais partidos políticos. Né? Qualquer desses três atores aí podem provocar a Justiça Eleitoral, evidente, né? Noticiando o ilícito e levando pelo menos algum indício de provas. Não pode simplesmente chegar e apresentar uma denúncia vazia. Essas novas regras, elas trazem alguns limitadores. Quais os principais cuidados que o candidato deve ter e o que essas novas regras trouxe para coibir esses delitos? Bom, primeiro nós, como estamos saindo de uma Olimpíada, né, a gente meio que trocou ali a maratona pela corrida de 200 metros, né? Então a campanha já começa e tem que começar quente, o candidato tem que começar fazendo os seus atos de propaganda eleitoral. E aí mudou-se muita coisa, reduziu-se o tempo de rádio e de televisão. Né? O candidato a vereador, por exemplo, não tem aquela programação em bloco mais. Ele vai ter pequenas inserções. Resultado, o candidato a prefeito e vereador vai ter que bater sola de sapato, bater pé mesmo, para pedir o voto do eleitor. Além disso, a legislação ela traz muitas restrições. Por exemplo, a pintura em muro. A pintura em muro não pode mais. Ela foi substituída por adesivo ou papel no muro. Veja, a que ponto nós chegamos na legislação eleitoral. O candidato
candidato ou a partido ou coligação só pode colocar um adesivo ou um papel no muro medindo meio metro quadrado. Então vai ser permitido fazer essa colagem nos muros? A colagem no muro pode, desde que seja adesivo ou papel. Agora, um outro fator que limitou foi a questão dos gastos. Houve uma redução, os candidatos a prefeitos e vereadores têm os seus gastos limitados. Quais foram as condicionantes para fazer essa limitação? Ou seja, leva em consideração a quantidade de eleitores? Na verdade, a legislação levou em consideração o gasto da última campanha eleitoral. Então pegou-se o maior gasto na cidade, na eleição de 2012, e falou, esse gasto aqui é a base, e reduziu para 70%, e depois corrigiu com o índice inflacionário. Então nós temos hoje algo meio que paradoxal. De um lado, os candidatos e os partidos vão ter uma redução dos gastos, e do outro lado eles sequer vão conseguir arrecadar para aquilo. Então ficou uma situação que, na minha opinião, tende a levar ali para o Caixa 2 ou aquele... Sobre esse assunto do Caixa 2, professor, nós vamos falar daqui a pouco. Certinho. É um assunto polêmico, um assunto que nos interessa muito. Eu tenho certeza que o telespectador também interessa sobre esse assunto. Está muito aí discutida essa questão. Vai reduzir o Caixa 2, vai diminuir ou vai aumentar o Caixa 2 no Brasil? Sobre esse assunto a gente vai falar daqui a pouco. Antes, porém, nós vamos atender aqui o nosso telespectador. Ele tem uma pergunta e essa pergunta é para você, professor. Professor Alexandre, eu ouço muito falar sobre as mudanças na legislação eleitoral e eu queria saber quais os principais benefícios dessas mudanças para o eleitor. Olha, professor, eu tenho que concordar com sua resposta, ela é bastante pertinente e realmente os candidatos terão que ter muito dinamismo e levar a sua campanha de corpo a corpo, tete a tete, saber utilizar muito as redes sociais e também aí os meios de comunicação. Agora, a gente estava falando com relação também à questão do Caixa 2. É uma preocupação a questão do Caixa 2. Os analistas políticos avaliam que o poderio econômico sempre interferiu nos resultados das eleições. Quem tem mais dinheiro tem mais probabilidade de ser eleito. Esse é fato. Com a proibição da pessoa jurídica fazer doações para a campanha, reduziu, portanto, o dinheiro nas campanhas eleitorais. Isso, de certa forma, pode favorecer os candidatos com menos poder econômico e também combater a corrupção ou o Caixa 2? Olha, eu tenho uma análise mais pessimista disso, né? Primeiro, eu não acredito que o Caixa 2 vai acabar. Eu acho que essas regras, principalmente a proibição da doação por pessoas jurídicas, tende a aumentar o Caixa 2. Eu acho que é um fator que vai levar ao aumento do uso do Caixa 2 de campanha. Porque antigamente as pessoas poderiam fazer essa doação e agora não podem. Elas vão simplesmente parar de doar? Eu acredito que não. Eu acredito que talvez o Caixa 2, ou talvez até mesmo doadores laranja, né? Utiliza-se ali alguma pessoa física, algum eleitor, a pessoa jurídica passa o dinheiro para ele e passa o dinheiro para a campanha do candidato. Eu acredito que, infelizmente, isso aí vai acontecer. O Caixa 2, né? Infelizmente, vai fomentar mesmo. Com relação a essa pergunta, né? Se vai diminuir o poderio econômico, olha, nós temos uma situação extremamente paradoxal novamente, né? Isso porque o candidato que tenha um elevado poder aquisitivo, ele pode doar para ele mesmo. Ele doa o dinheiro dele, né, para pessoa física, para a campanha dele, pessoa jurídica. Então, o candidato que tenha poder econômico do seu próprio patrimônio, ele pode doar para a sua própria campanha eleitoral até 50% do seu patrimônio bruto. Mas, de certa forma, quando nós observamos em tempos pretéritos, nas regras anteriores, os principais doadores de campanha, as pessoas jurídicas, eram os empreiteiros, eram os fornecedores, eram empresas que tinham ligação direta com o poder público, com os governos estaduais, o governo federal, os governos municipais. De certa forma, não é indiretamente dinheiro público que está nessas campanhas, nós não estaríamos com o financiamento público de campanha, simplesmente oficializando? Na verdade, utiliza-se, não é uma oficialização, que aí o que essas empresas faziam dessa forma, tem um nome e se chama corrupção, que é feita, né? E o meio de barrar essa corrupção que existia é
tornar a campanha eleitoral pública, com os gastos arcados pelo poder público de fato, e podar essa corrupção que acontece. O grande problema é barrar a corrupção e ter esse dinheiro público, então, para fazer o financiamento de campanhas. E não é uma conta fácil, não é algo razoável de fazer a curto ou médio prazo. É algo que muda a cultura. E a cultura ela é mudada paulatinamente e com o tempo. Agora, professor, os fiscais que vão fiscalizar essas novas regras, o eleitor é um fiscal, os próprios candidatos vão fiscalizar entre si e isso consiste em denúncias aí ao Ministério Público, aos tribunais regional eleitoral ou aos cartórios eleitorais das respectivas comarcas. O Tribunal Regional Eleitoral está instrumentalizado para dar celeridade ao julgamento dessas denúncias e se o Tribunal Regional Eleitoral está trabalhando em conexão com o Ministério Público para cooperar no combate à corrupção, especificamente o Caixa 2, e também nas transgressões dessas novas regras. Sim, nós estamos. A Justiça Eleitoral está toda instrumentalizada, toda aparelhada para isto. Tanto que nós temos para os telespectadores, né, se quiserem olhar, fazerem denúncias, melhor dizendo, o telefone 148, né, o teleeleitoral, exatamente para isso. Além desse teleeleitoral, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral do seu município. Nós temos 130 cartórios eleitorais distribuídos em todo o interior do nosso estado. E o eleitor, sabendo de alguma irregularidade cometida por algum candidato, né, tem ali o celular, que o celular hoje é uma maravilha, né? Grava áudio, grava voz, de vez em quando até faz ligações, né? Então, ele pode utilizar esse instrumento, filmar, gravar o ilícito que está acontecendo, levar algum candidato, levar ao Ministério Público Eleitoral, se for algum crime, né? A delegacia de polícia e fazer essa denúncia, apresentando essa denúncia, a Justiça Eleitoral vai examinar se aquilo ali configura um ilícito e se há provas dele. Não é a simples denúncia. A simples denúncia, sem suporte probatório, a gente chama de denúncia vazia. Então a denúncia deve vir acompanhada de algum fato. Não basta o eleitor, porque todo mundo faz. Então isso aí, né, é denúncia vazia. Tem que vir com algum instrumento a mais, exatamente para que possa punir. Agora, muitos candidatos se elegem e depois perdem as eleições justamente por esses julgados, por cometer esses ilícitos, né? Qual é o recado que o senhor daria agora ao nosso telespectador, aos candidatos que nos assistem? Quais os cuidados eminentes que eles devem ter nessas eleições, a fim de que eles não percam os seus mandatos nos tribunais? A primeira coisa é cercar-se de uma boa assessoria jurídica. Uma boa assessoria jurídica é diferente daquele dos chamados, né, aspones ou baba-ovos, né? Aquele que sempre balança a cabeça concordando com tudo. O bom assessor é aquele que tem coragem de olhar para você e falar, olha, isso está errado, isso aqui vai dar problema para você lá na frente. Esse é o bom assessor, né? Então, uma assessoria jurídica preparada, né, atualizada com as regras eleitorais para te orientar o que pode e o que não pode fazer é essencial para você. Principalmente uma questão que tem dado problema para muitos candidatos, se trata da prestação de contas de campanha. Muitas vezes o candidato consegue ali um bom voto, mas não se preocupa em prestar contas. Não prestou contas à Justiça Eleitoral, vai ficar sem quitação eleitoral. Mais à frente, não vai poder se candidatar. Então, esse é um problema sério. O Tribunal Regional Eleitoral tem um site orientativo para os candidatos e também para os eleitores? Sim, nós temos nosso site, né, www.tre-go.jus.br. Você pode acessar esse site, tem a cartilha do candidato, né, manual do candidato, melhor dizendo, e tem lá as informações também acessíveis ali aos eleitores. Nós falamos aqui com o Alexandre Azevedo, ele é professor de Direito Eleitoral e também analista do Tribunal Regional Eleitoral. As informações, tenho certeza que pode te ajudar a você prevenir e também ajudar aí na fiscalização, no combate ao Caixa 2 ou nos delitos cometidos pelos candidatos.
Professor Alexandre, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso sala de visita. Espero, em outra oportunidade, recebê-lo novamente para a gente tratar desses temas que são relevantes e trazem informações para o nosso telespectador. O prazer foi meu estar aqui falando com você também, com o seu telespectador. Me coloco sempre à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que surgir aí para responder, estarei à disposição. Olha, muito bem, a nossa preocupação é de manter você bem informado, a fim de que você saiba escolher bem os seus candidatos, observe os candidatos que estão cumprindo essas novas regras eleitorais, porque é muito importante. Se o candidato ele está cumprindo agora, certamente ele terá uma boa conduta no cumprimento também do seu mandato. Afinal de contas, você sabe que o nosso futuro é a gente que faz. Analise, faça boa escolha, exerça o seu direito democrático. Vamos votar e escolher aqueles que estarão nos representando para os próximos 4 anos. Um grande abraço, foi bom estar na companhia de vocês. Continue conosco aqui no nosso Conheça Goiás, porque o Conheça Goiás, você sabe, é especial, porque é feito para pessoas especiais como você. Um grande abraço e até o próximo Sala de Visitas.